ande em amor. Ande em amor. Olha o que Efésios 5, verso 2, vai nos dizer. Efésios 5, verso 2 diz: e andai em o quê? Em amor, como também Cristo nos amou. Nos amou. Andar a gente vai andar. Viver a gente vai viver. A gente não precisa viver de qualquer jeito. Paulo disse: vede prudentemente como andais. E um dos fatores importantes nessa caminhada é o amor, porque se não tiver amor, não vale de nada. A essência da vida cristã é o amor, é a misericórdia, é o estender da mão, é a compaixão, são coisas que precisam estar na nossa vida. Uma vez um escriba chegou para Jesus, o interrogando, e esse texto está em Marcos capítulo 12, a partir do 28. O texto diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vou repetir: não há outro mandamento maior do que estes. O amor é tão fundamental na vida da gente, na vida do cristão, que quando Jesus foi fazer uma investigação na igreja de Éfeso, é interessante isso, né? Não só na igreja de Éfeso, mas em todas as igrejas da Ásia. Isso está em Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3. A Bíblia diz que Jesus passeava no meio da igreja e ele olhava o que estava certo e o que estava errado. É quase que o trabalho de um auditor que vai numa empresa e vê. Bom, nesse caso, a empresa aqui, entre aspas, por favor, é dele. A igreja é dele. Então, ele começa a elogiar as coisas que estão corretas e a criticar as coisas que estão incorretas. E a igreja de Éfeso, ele começa rasgando a seda. Só elogio. Conheço as tuas obras, o teu labor, tua perseverança. Vocês não suportam homens maus. Apareceu uns picareta lá na igreja de Éfeso, falando que era apóstolo e tal, e diz que o povo da igreja botou os caras para correr. Falou: meu, aqui não, meu, vocês são tudo. E os caras eram firmes na doutrina, e Jesus elogiando: vocês estão certinho, certinho, certinho. E no verso 4 ele diz o seguinte, Apocalipse 2:4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E você vai ver que o final é trágico, porque Jesus aponta o erro, oferece o caminho de recomeço. Ele diz: lembra de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Se não, eu vou vir e vou remover o candeeiro, a minha presença do meio de vocês. E é interessante que essa igreja que fazia tanta coisa boa, mas não amava, perdeu completamente a presença de Deus. Curioso, você vai descobrir na história que João foi pastor em Éfeso, o discípulo do amor. Paulo esteve 3 anos em Éfeso, o maior apóstolo da história, mas aqueles irmãos botaram a vida cristã no piloto automático. Até eram firmes na doutrina, conheciam as coisas, falavam: isso está certo, isso está errado, trabalhavam. A história diz que alguns até foram presos por causa do evangelho, outros morreram por causa do evangelho, mas tudo isso, gente, sem amor, abandonaram o primeiro amor.
Eu conheço casais que são fiéis um ao outro, não trai, mas também não ama. Supre. E é muito fácil a gente viver a vida espiritual assim também. Não, eu sou correto com a minha esposa e tal, eu não traio. Mas não é só não trair. Você é fiel e também ama. Sua esposa é fiel e também ama. Eu não deixo faltar nada dentro de casa. Parabéns. Mais alguma coisa, não? Ou você casou com alguém que está precisando de cesta básica? De teto? Não, você casou com uma mulher que quer ser amada. E você também precisa ser amado. Agora, se uma relação humana pode cair nesse risco, nós que nos vemos, imagina uma relação com Deus. Então, é muito perigoso a gente sair do caminho do amor. Eu vejo cristãos falando, eu vou na igreja todo domingo, pô. Eu gosto dos que falam assim, já fiz minha parte essa semana. Tinha uma época que eu tinha que tomar uma injeção toda semana. E pensa numa injeção doída. Gente, eu sou um cara que eu estou bastante resistente à dor de um tempo para cá. Mas a injeção era doída. E o pior de tudo não era só que a injeção era doída, é que eu precisava passar a tarde no hospital. Era uma injeção de 5 segundos, mas tinha que ir lá, senha, aquela lenga-lenga de hospital, um monte de gente. Cara, e era triste. Mas quando terminava a injeção, eu falava, acabou. Essa semana acabou. Vamos lá, vamos para a próxima agora. E tem crente que vive assim. O culto é tipo uma injeção para ele. É ruim, mas é necessário. Sabe por quê, gente? Perdeu o amor. Dizima sem amor. Ora sem amor. Canta sem amor. Lê a palavra sem amor. Botou no piloto automático. Só fala com Deus quando precisa. Só fala com Deus quando aperta o calo. Tenho, porém, contra ti. Tem um texto que todos nós conhecemos, eu acho que vale a pena a gente encerrar lendo ele, que é o de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios 13. Tem gente que vai achar que quem escreveu isso foi o Renato Russo, mas não foi não, viu? Quem tem mais de 30 anos aqui sabe do que eu estou falando. Os mais jovens talvez não saibam. Depois você procura aí no YouTube, Monte Castelo. E daí você ouve aí o irmão Renato cantando. 1 Coríntios capítulo 13, diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda, note esse verso 3, que é muito importante, porque a gente às vezes julga amor pela atitude só, mas amor é mais do que ação, amor é a motivação também. É um motivo que me leva à ação. Paulo diz que é possível a gente fazer coisas altruístas sem amor. Olha só, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Verso 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino. Só um parênteses aqui, a impressão que dá é que Paulo mudou de assunto completamente, né? Mas, na verdade, o que Paulo está querendo deixar claro para mim e para você é que a maturidade está ligada ao amor. Ao amor. A gente cresce como pessoa quando a gente cresce em amor. Em amor. Verso 12, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Ô, gente, essa palavra é mais urgente do que nunca. Do que nunca, porque foi Jesus quem disse que por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade, gente? Por se multiplicar o pecado, a violência, essas práticas horrorosas que a gente vê no mundo. Você liga a televisão, você endoida. Essas coisas, você sabe, elas vão se tornando comum na mente da gente. Seja honesto, coisas que te assustavam há 30 anos, hoje, cara, a gente ouvia que uma moça foi violentada, alguma coisa, hoje você ouve e fala, cara, mais um. Começou a se tornar número, sabe, vai se multiplicando, tudo essas coisas. Jesus disse, o amor de muitos se esfriará. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa preservar, guardar o coração, para não permitir que esse lixo todo entre dentro da gente. Ande em amor, ame a Deus, ame a si próprio, amor pessoal, ame seu próximo, ame sua família. Deixa eu falar, eu preguei há um tempo atrás sobre amor. Não precisa amar a humanidade não, viu? Sabe, tem gente que fala, não, eu amo a humanidade. Ele gosta de abstrações. Eu amo a Amazônia, eu amo... Não. Ame sua mulher. Ame seu marido, ame seu pai, ame sua mãe, ame seu vizinho. Você gosta de, eu amo a humanidade, eu amo a África. Eu amo a Índia. Não dá para amar, porque o que é a Índia? Jesus diz o seguinte, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Tem que amar quem está do lado, tem que amar quem está próximo. Gente que diz, nossa, eu vejo as crianças de não sei o quê, e tá, ai, que coisa linda. Daí você vai num restaurante, tem uma criança chorando, você fala, putz, grila, isso é um saco, não? Que amor é esse? Então, é gostoso amar quem está longe, né? Como alguém disse o seguinte, é mais fácil amar as crianças da África, porque elas estão na África, né? Tem um oceano de distância, né? É mais fácil amar as crianças ribeirinhas. Eu lembro que uma vez a igreja fez uma atividade com os ribeirinhos lá na Amazônia. Os irmãos voltaram tudo chorando. Os mesmos irmãos que ficavam reclamando das crianças na igreja. Eu vontade de falar, e as crianças ribeirinho não bagunça não. As crianças ribeirinho é tudo santo lá, as crianças ribeirinho. É criança igual qualquer criança, gente, só que as daqui está próximo. Entende o que eu estou dizendo ou não?
Então é o seguinte: ame seu esposo, ame sua esposa, ame seu pai, ame sua mãe, ame seu filho, ame seu vizinho, ame teu próximo como a ti mesmo. Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra: este é o caminho. Como é que Isaías termina? Andai por ele. Andai por ele. Nós estamos falando aqui sobre caminhada, sobre andar. Andar no Espírito. Andar com sabedoria. Andar no temor do Senhor. E andar em amor. Hoje existe uma voz do céu dizendo para você e para mim: este é o caminho. Este é o caminho. Ande por esse caminho.